Olá pessoal, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Estou aqui mais uma vez para deixar uma palavra de Deus para o teu coração. Então convido vocês para abrir as suas Bíblias lá no livro de 1 Samuel, certo? No capítulo 14, a partir do versículo 6, que diz assim a palavra do Senhor. Disse, pois, Jonatas ao moço que lhe levava as armas: Vem, passemos a guarnição desses incircuncisos. Porventura, operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar, com muitos ou com poucos. Então seu pajem de armas lhe disse: Faze tudo o que tem no teu coração. Volta, eis-me aqui contigo, conforme o teu coração. Disse, pois, Jonatas: Eis que passaremos aqueles homens, e nos descobriremos a ele. Se nos disserem assim: Parai, até que chegamos a vós, então ficaremos no nosso lugar, e não subiremos a eles. Porém, dizendo assim: Sube a nós, então subiremos, pois o Senhor os tem entregado na nossa mão, e isso nos será por sinal. Descobrindo-se ambos eles, pois a guarnição dos filisteus, disseram os filisteus: Eis que já os hebreus saíram da caverna em que tinham se escondido. E os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu pajem de armas e disseram: Sube a nós, e nós vô-lo ensinaremos. E disse Jonatas ao seu pajem de armas: Sobe atrás de mim, porque o Senhor os tem entregado na mão de Israel. Amém? A palavra do Senhor nos mostra que naquele momento o povo de Israel estava passando por uma batalha contra os filisteus. Era no momento em que o rei de Israel era o rei Saul. E Jonatas era filho do rei Saul, por assim herdeiro do trono. Mas Jonatas ficava à frente da batalha, ou seja, ele estava na frente do exército dos israelitas. Era ele quem levava as estratégias. Ele era por si um guerreiro. Não deixa de ser um guerreiro, porque ele estava sempre ali a cada batalha. E a palavra do Senhor vai nos falar que naquele momento, ali específico na Bíblia, o povo estava com Saul, mais ou menos uns 600 homens, debaixo de uma romeira. Eles estavam à sombra de uma romeira. Então Jonatas pega o seu escudeiro e decide sair apenas os dois para entrar em conflito, ou seja, para entrar na batalha com os filisteus. E a Bíblia também nos fala que o exército dos filisteus era numeroso, era grande. Eram tantos homens que se assemelhavam à areia que fica sobre as bordas do mar. Ou seja, eram muitos. Então você já imagina o que é entrar em guerra, tantos homens assim, milhares de homens, contra uns 600 homens. Eles não teriam chance. Então o povo de Israel, sabendo que não tinha chance, começaram a se esconder. Eles tremiam, eles tinham temor de entrar nessa batalha contra os filisteus, porque eles sabiam que perderiam. Então ali debaixo daquela romeira, Saul fica com aqueles homens, decidindo estratégias, decidindo como vai ser, o que é que eles vão fazer. E Jonatas sai no seu silêncio, se afasta com o seu escudeiro. E quando eles se afastam, eles vão de encontro aos filisteus. Agora você imagine, se 600 homens não daria conta dos filisteus, você imagine 2. Olha como o mistério de Deus é grande. Então eles saíram ali, mas Jonatas, ele era um homem obediente, ele era um homem de Deus. Ele era servo do Senhor e ele não deixou se contaminar com a desobediência de Saul, com a soberba, com o orgulho de Saul, mesmo que ele fosse o seu pai. Então, muitas vezes, nós deixamos com que o mundo nos contamine e não é assim que deve funcionar. Nós temos que mostrar ao mundo quem nós somos e o Deus que nós servimos e não permitir que o mundo nos molde. E assim foi Jonatas, um homem de coragem, porque a sua qualidade maior era a coragem. Os estudos falam que Jonatas ele era um homem exemplar, a ponto dos soldados olharem para ele e dizer assim: caramba, eu queria ser como Jonatas. A ponto das pessoas olharem para ele, querer ser como ele. Ele era um exemplo.
E aí a Bíblia vai nos falar que eles saíram a essa batalha, apenas os dois. Seu escudeiro permaneceu fiel a ele. Então ele foi e falou para o seu escudeiro: olha, nós vamos nos mostrar diante dos filisteus. E se eles disserem para a gente subir, o Senhor está entregando eles na nossa mão. Mas se eles disserem, fica aí que a gente vai descer, então a gente vai permanecer no nosso lugar, porque Deus não vai estar conosco. Em outras palavras, foi mais ou menos isso que eles pensaram, para que vocês possam entender. Então ali eles vão, se mostram, e os filisteus olham para eles, e ainda com soberba, porque estão se sentindo já com a batalha ganha, eles dizem assim: eis que os hebreus já começaram a sair de onde tinham se escondido. Sobe, porque nós vamos te mostrar o que nós iremos fazer com o teu povo. E ali Jonatas sobe, sabendo que Deus é com ele, porque ele sabe que maior do que Deus não há. E ele sabe que quando Deus quer dar vitória, não importa se é com 2 ou se é com 1 exército, a vitória vai ser do povo de Deus. Olha que coisa maravilhosa. E ali Jonatas olha para o seu escudeiro e diz: se abaixa e sobe por trás de mim, porque o Senhor está os entregando na mão de Israel. E ali eles, cheios pela coragem, entram naquela batalha e matam mais ou menos uns 20 homens. Quando eles entram naquela batalha, eis que há um grande tremor naquela terra. Há um grande reboliço ali naquele lugar. Deus, ele entra como um terremoto ali. E o povo começa a se confundir, ninguém entende nada. É nesse momento que Saul começa a entender que Jonatas tinha se afastado. Estava faltando alguém ali no grupo deles. Mas o que é que o Senhor quer nos dizer através dessa palavra? Vamos começar a entender como o mistério de Deus é maravilhoso, como Deus, ele age lindo. E o que o Senhor tem a nos falar essa tarde: seja corajoso. Tome para si o exemplo de Jonatas. Não faça algo para que o teu pastor veja, para que o teu irmão veja, para que alguém olhe e veja o que você fez. Por que Jonatas não avisou que ele estava saindo? Porque ele estava indo para fazer algo de Deus. Porque ele não conseguiu ficar ali sentado, pensando em algo, enquanto ele sabia que há um Deus que poderia agir por ele. Jonatas não se acomodou. E muitas vezes nós temos estado acomodados, debaixo de uma sombra, esperando por um milagre, esperando que Deus mande um exército para entrar na peleja conosco. E não é assim que funciona. Muitas vezes a gente tem que sair da nossa zona de conforto. Quer ver Deus agir por você? Quer ver você ter vitória numa batalha? Se levante em meio à sua dor. Se levante em meio ao seu desespero. Mesmo que você ache que você não vai conseguir, você não vai ter vitória. Mas saia da sua zona de conforto. Vá fazer a obra enquanto as lágrimas molham o teu rosto. Vá fazer o que Deus te manda, embora o teu coração esteja ali contrito, embora o teu coração esteja rasgado, porque o teu problema é difícil, mas o teu Deus, ele é maior. A palavra do Senhor diz lá no livro de Apocalipse que ele é o alfa, o ômega, é o princípio, é o meio e é o fim. Ele é o Todo-Poderoso e ele há de vir buscar a sua noiva. Não há ninguém que possa invalidar o agir do Senhor, nos diz Isaías. Ele diz: eu sou. Não há Senhor maior do que ele, não há Deus maior que ele. Agindo o Senhor, ninguém poderá invalidar. E ali naquele momento, todos têm que contemplar a glória de Deus. Mas foi preciso um homem de coragem. Foi preciso um homem cheio de fé. Um homem que sabia que há um Deus, o Deus de Israel, que é por ele. Foi preciso um homem que se enchesse de coragem para tomar a iniciativa, para que Deus viesse dar a vitória. E Deus, quando ele decide abençoar, ele abençoa até quem não merece. Porque quando nós vamos ler a palavra do Senhor aqui no livro de 1 Samuel, nós começamos a ver que Saul, ele não merecia a vitória, porque ele era um homem desobediente. Deus dava uma ordem para ele, ele cumpria a ordem pela metade, a outra metade ele fazia como bem entendia. É um homem que se deixou levar pela soberba. Era um homem que tinha tudo para ser um rei bom para o povo. E não teve a bênção do Senhor, porque se deixou contaminar pela vaidade, se deixou contaminar pelos sentimentos que não provêm do Senhor. E é isso que eu venho te dizer essa tarde. O que você tem feito para agradar o Senhor? Você tem estado na sua zona de conforto?
Você tem estado debaixo de uma sombra esperando que Deus mande alguém? Ou você tem tomado coragem e tem saído para fazer a obra? Quantas vezes você não permaneceu no seu lugar dizendo: Senhor, eu não vou porque eu sou sozinha. E você se esqueceu de que você não está só. Você tem um Deus que pode todas as coisas. E quando a gente decide se levantar para fazer a obra do Senhor, não há inimigo maior do que o Senhor. E quando Deus decide te entregar a tua vitória, não há inimigo maior do que Ele. Não há quem conteste a sua vontade, louvado seja o nome do Senhor. Quando você decide fazer a obra do Senhor, não importa o tamanho do teu inimigo, Deus vai dar ele nas tuas mãos. Mas é preciso ser temente, é preciso ser corajoso, é preciso ser obediente e ouvir a voz do Senhor. Porque pelo que eu vejo de Jonatas, se o Senhor tivesse mostrado para ele que ele não estava naquela peleja, ele teria obedecido e teria continuado em seu lugar. Por isso que o Senhor deu a vitória, porque o Senhor sabia quem era Jonathan. O Senhor sabe quem é você. E mesmo que no meio do povo de Deus haja muitos Sauls, porque a gente sabe que dentro da casa do Senhor há aqueles que querem se levantar, aqueles que querem mostrar que porque tem poder podem, aqueles que se enchem de soberba, se enchem de orgulho, acham que porque tem um cargo, Deus só fala se for por intermédio daquela pessoa, acham que porque tem um cargo, só Ele que vai fazer a glória de Deus descer ali. A glória é de Deus e Ele não dá ela para ninguém. Deus pega aquele que vai sozinho no seu silêncio para poder trazer a vitória. Mas mesmo que haja muitos Sauls dentro da casa do Senhor, há também os Jonatas. Há homens e mulheres de Deus que se enchem de coragem e saem para a rua para fazer a obra do Senhor. Tomam coragem, deixam o sofá da sua casa no dia de domingo para estar levando a palavra de Deus. Vão até os mendigos entregar água, entregar comida, porque sabem que essa é a obra do Senhor. O Senhor não veio para aqueles que já conheciam a sua palavra. Ele veio pelos gentios. Ele veio pelos que não o conhecem, mas necessitam da sua presença. E quem você tem sido hoje na presença de Deus? Você tem sido vaso de honra ou você tem sido vaso de desonra? Há pessoas que estão nesse momento com o coração contrito por estar fazendo a obra. E quando começam a fazer a obra, vê que não há pessoas ali para ir junto com Ele. Mas Deus está te dizendo essa tarde: eu sou contigo, eu entro contigo. E a obra quem faz sou eu, aleluias. As pessoas que nesse momento estão com o coração doído, porque estão dizendo: Senhor, eu tenho feito o melhor para ti, Senhor. Mas não há ninguém para ver a tua obra. É importante que Ele veja e não que o povo da terra veja. Às vezes a gente começa a fazer a obra, entrega o nosso melhor e quer ver o lugar cheio de gente dando glória, quer ver as pessoas levando glória a quem merece glória, mas só há 2 ou 3. Mas a palavra do Senhor diz: onde há 2 ou 3 clamando o meu nome, eu estarei. Louvado seja o nome do Senhor. Não importa o tamanho da tua guerra, não importa o tamanho da tua batalha, não importa quantos têm sido os filisteus que têm se levantado contra a tua vida. Coloca na tua cabeça que a vitória é do povo de Deus. A vitória é para aquele que nele confia, para aquele que busca o seu nome e clama a sua presença. Israel obteve vitória porque ali havia um homem de coragem. E você tem tido coragem? Enche o teu coração de coragem nesse momento. E se você diz: olha, eu não tenho coragem, ora que o Senhor te dará coragem. Ora para que Ele fortaleça a tua fé e para que você entenda que quando Ele quer operar, Ele faz, mas é da maneira dEle, é do jeito dEle. O Senhor deu vitória para Israel apenas com 2 homens. E o Senhor quer te dar vitória, mas tu tem que se levantar. Tem que se levantar e obedecer à voz do Senhor, porque fazer a obra de Deus não é estar sentado somente na igreja dando glória, aleluia. Fazer a obra do Senhor é se levantar para aquele teu irmão que está precisando, é orar pelo aquele irmão que está passando por um momento difícil, que está com depressão. É chegar na rua e ver um mendigo no chão e dizer: o Senhor, Ele é contigo. O Senhor, Ele é a esperança que tu precisa. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a obra do Senhor.
Muito bom é a gente ser evangélico dentro de casa. É tão bom a gente estar com a palavra do Senhor ali, no conforto, na sua cama quentinha. É muito bom. Difícil é ser evangélico na rua. É ouvir o teu inimigo contender contra ti e mesmo assim permanecer fiel. Jonathan ouviu quando os filisteus disseram: sobe aqui que nós vamos te mostrar o que iremos fazer contigo. Jonathan ouviu o deboche, mas Jonathan se manteve em silêncio, porque ele sabia que o seu Deus era com ele. Começa a colocar o teu evangelho na rua. Começa a levar a palavra àqueles que precisam dela. Sai da tua casa. Começa a fazer valer o nome de crente. Você pode não ter sido chamado para reinar, mas você foi chamado para estar na guerra. Você foi convocado para entrar na batalha. Assim como Jonathan, que era guerreiro, Deus te chama para ser guerreiro. Ele é o Senhor dos exércitos. Eu sei que o caminho da batalha não é fácil, porque quando a gente entra na peleja, a gente está ali sujeito a morrer. A gente está sujeito a apanhar. Jonathan sabia que quando ele saísse para aquela batalha, ele poderia não voltar. Mas o seu amor pelo Senhor foi maior. Ele não pensou duas vezes e saiu para pelejar, sabendo que ele estaria fazendo o que Deus o mandou. Quem passa pelo caminho de batalha é marcado pela dor, é marcado pela angústia, porque não é fácil bater de frente com o inimigo. Mas quem está na guerra sabe que há um Deus que entra contigo naquele momento. Quem está na guerra está sendo consolado pelo Espírito Santo, está ali todos os dias sendo reforçado pelo Espírito de Deus. Porque mesmo que você sofra a peleja, Deus ele fortalece, ele capacita o seu povo para fazer a sua vontade, ele capacita os seus escolhidos para continuar guerreando. Ei, a vitória do povo de Deus não é as riquezas da terra, é o galardão, é a vinda do Senhor que nos espera, é as mansões celestiais. Essa é a vitória do povo de Deus. E é isso que nós temos que buscar. Essa é a maior alegria do crente que é fiel. É saber que Deus tem preparado um céu para nós. A salvação ela é individual, ela não é em conjunto. Que nessa tarde você pegue o exemplo de Jonathan. Tome para si. Encha-se de coragem. Encha-se de fé. Sabendo que a batalha é difícil, mas a vitória é do povo de Deus. A palavra do Senhor diz que quem crê verá a glória de Deus. Creia que você verá a glória de Deus sobre a tua vida. Creia que você verá o agir dele sobre a tua casa. Começa a entrar nesse momento em peleja. Bate de frente com o teu inimigo. Vai mesmo ali. Senhor, eu vou fazer a obra, agora vai comigo, porque ele vai. E não se preocupa, porque se tu precisar de vasos para essa peleja, ele vai mandar. Amém? Que vocês fiquem com essa palavra, sabendo que a palavra de hoje não foi para te dizer que a tua vitória está próxima, ou que o Senhor ele vai dar a tua casa, o teu carro, mas para saber que Deus ele quer mais do seu povo, para saber que ele precisa da tua coragem para que a obra seja feita. Ele precisa de você. Levante-se, porque é hora de se levantar. Então eu vou estar aqui fazendo oração para encerrar. Agradeço desde já a todos que têm assistido os vídeos, que têm se inscrevido no canal, que têm levado essa palavra para outras pessoas que precisam. Então que nesse momento você feche os seus olhos, se você puder, ore em silêncio, que nós vamos estar encerrando a mensagem de hoje. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos aqui falando sobre o teu nome. Porque sabemos que brevemente não poderemos estar aqui glorificando e te exaltando de uma forma tão aberta, Senhor. Que o Senhor nesse momento possa entrar a favor daquele que esteja assistindo. Vai enchendo o teu povo de coragem. Vai levantando o teu povo e preparando a tua noiva. Porque sabemos que os dias são difíceis, a luta vem, mas a vitória é do teu povo, Senhor. Vai fortalecendo cada um que precisa ser fortalecido nesse momento. Reveste cada um com o teu poder, Senhor.
Vai descendo a tua glória sobre cada servo teu, para que se levante, para que continue lutando, marchando em tua presença, Senhor. Aqueles que estão se sentindo vazios nesse momento, que o Senhor possa enchê-los, para que eles saibam que há um Deus vivo, há um Deus que não está somente assentado num trono, mas que entra na peleja daqueles que nele creem. Que o Senhor possa nesse momento ir de encontro àqueles que estão nesse momento sem um teto, sem um abrigo, sem um lar, os refugiados que saíram de suas terras. Que o Senhor venha fazer milagre, para que saibam que o milagre foi feito por ti, foi operado por ti. Que a glória venha ser dada tão somente a ti. Que o Senhor abata aqueles que têm se levantado sobre a tua palavra, porque a tua palavra, ela é para levar glória a ti e não a outro. Que nesse momento o Senhor dê um dia abençoado, uma noite tranquila para cada um que esteja ouvindo a tua palavra. Traga para ele a certeza de que há um Deus que pode fazer por nós aquilo que nós não podemos. Desde já te agradeço por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.